Muito bem. Pelo sinal da Santa Cruz, livrai-nos Deus, nosso Senhor, dos nossos inimigos. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Santo anjo do Senhor, meu zeloso guardador, se a ti me confiou a piedade divina, sempre me rege, me guarde, me governe, me ilumine. Amém. Muito bem, pessoal. Amém. Boa noite a todos, Sejam muito bem-vindos também quem está acompanhando pelo vídeo do YouTube. E hoje a gente vai falar um pouquinho sobre a Idade Média. São 1000 anos, então assim, em 40 minutos, 1 hora, a gente não vai conseguir passar 1000 anos aqui. Eu selecionei alguns pontos para a gente aprofundar e verificar mais ou menos o que era que a igreja vivia naquela época, a gente situar quais eram as circunstâncias daquele momento. Porque muita gente escuta de argumentos que não falam sobre a situação da época, só daquilo que a gente vive hoje, o ecumenismo que nós vemos hoje, uma busca de uma conversa entre religiões diferentes, que na época havia uma situação diferente, uma cultura diferente, uma vivência diferente da fé. Nós temos, por exemplo, nosso Senhor Jesus Cristo foi crucificado e morto porque ele não seguiu, foi contrário aos desígnios da fé da época. Ele começou a se decretar como rei dos judeus, isso daí foi incomodando as lideranças religiosas e desencadeou mais naquilo que seria necessário para a remissão dos nossos pecados. Dito isto, começo fazendo uma breve introdução sobre a época. Numa linha do tempo, esse período se dá entre os anos 476 e 1453. Qual era a situação da época? Existiam os bárbaros. Acredito que na primeira aula a gente falou sobre eles no finalzinho ali. Os bárbaros, esse termo bárbaro é dado a quem não seguia ou não tinha a cultura grega em si. Era como alguém que não vivia cultamente aquela cultura grega que tomava conta daquela época. Então, os bárbaros, eles começam a tomar lugares, ocupar espaços. E eles chegam a ocupar uma grande parte, chegando a ser a maioria, digamos assim. Vou tentar ser bem leigo aqui nas palavras, para a gente acompanhar bem. Sendo assim, eles tomando o espaço da civilização, perde esse ar civil da humanidade. Começa a haver o que a gente hoje chama de barbaridade. Aquilo quando a gente diz assim, isso é uma barbaridade. É aquilo que está fugindo do que seria uma civilização. O contrário, a civilização é uma barbaridade que a gente usa hoje. Vindo então nesse contexto, nós temos os cristãos. Os cristãos da época, no caso, o que vai sendo suscitado é a evangelização desse povo. Eles vão sendo convertidos e levados a viver a experiência da fé cristã. Então, o cristianismo vai se propagando, se divulgando dentre aqueles bárbaros, e a fé vai sendo difundida por todo o povo. Assim, a gente chega numa Idade Média ascendente. Segundo os estudos, no livro do professor Felipe Aquino, por exemplo, ele começa assim, dizendo que a Idade Média ela se divide em 3 partes. A Idade Média ascendente, que é de 476 a 1054, a Idade Média alta, de 1054 a 1350, e a Idade Média decadente, de 1350 a 1453. Conforme essa invasão dos povos germânicos, que também é chamado de bárbaros, e essa propagação da fé, a fé começa a tentar retomar a civilização daquele povo, nesse período inicial, nós chegamos em um regime de cristandade, que a gente chama. A cristandade nada mais é do que uma universalização, podemos dizer assim, do ser cristão. Então, se propagou de uma forma tão veemente e constante o cristianismo que a população se tornou cristã. Era como se a gente chegasse e dissesse, pronto, o Brasil agora é totalmente cristão. Não há outra religião. O cristianismo ele se difundiu de uma forma que ele se tornou a maioria. Então, ele se tornou a maior parte da lei. Tendo tomado assim a maior parte, isso lá, o regime de cristandade ele vai no século VIII, se forma, então, um sacro império romano. Esse sacro império romano começa, então, a caminhar para uma liderança onde é dividida ali, tanto a política como a parte religiosa, elas se unem e se tornam uma só. Então, a partir dali, tem uma liderança religiosa, uma liderança política, mas que estão unidas no seu ideal.
Aquilo que é errado para um é errado para o outro. Aquilo que é certo para um é certo para o outro. Como, talvez a maioria aqui, né, todos nós, gostaríamos muito que fosse. Né, que a nossa fé, aquilo que acreditamos, aquilo que professamos e que sabemos que é o melhor para a humanidade, tendo em vista o contexto, o histórico que a igreja tem de bagagem. Então, a gente tem 2000 anos de experiência, sabemos aquilo que é melhor para a humanidade. Então, a gente tem essa vivência já da cristandade sendo propagada, e essa cristandade ela toma conta de todo o ambiente europeu, digamos assim. Então, essa situação inicial da Idade Média é essa. Os bárbaros tomam conta de tudo, se torna aquela barbaridade, usando a mesma expressão. O cristianismo tenta, de alguma forma, civilizar aquele povo e começa a conseguir, vai civilizando. E conforme essa civilização vai acontecendo, nós temos o crescimento, então, do também intelecto do homem. Por quê? Na divisão que havia entre os cristãos e, por exemplo, o Ocidente e o Oriente, nós temos aqueles que colocam Deus como centro e aqueles que colocam o homem como centro. Nós, colocando os Deus como centro, nós temos a ótica de que há, então, na natureza, um significado a ser estudado. Então, aí começa a busca pelo estudo, pelo aprofundamento. A Idade Média é muito marcada por conta disso, pela profundidade que se dá filosoficamente no conhecimento da fé. Se aprofunda onde a fé é apenas pregada para se crer, agora se aprofunda para ter um conhecimento concreto dela, dos fundamentos mesmo dela. Eu separei aqui uma fala de um professor que é agnóstico da época. O nome dele é Molin. Ele era docente da Universidade Maçônica de Bruxelas, que era uma universidade fundada justamente para combater a Universidade Católica. No caso, ele é maçom, ele faz parte desse meio maçom, ele é agnóstico, ele é de uma família agnóstica também, e ele diz o seguinte sobre a Idade Média. O século XIII, vértice da sociedade medieval, é um dos pontos mais altos e luminosos da história do Ocidente, ou mesmo da humanidade. Em poucos decênios tivemos Giotto, Dante, Tomás de Aquino, 1000 catedrais. Eis um breve e incompleto elenco das invenções tecnológicas do homem medieval, que, como diz a lenda, vivia na ignorância e na penitência, apenas à espera do fim do mundo. O moinho de água, a serra hidráulica, a pólvora preta, ele começa a descrever várias criações da época. Acrescentamos a imprensa, nós temos lá Gutenberg da época, o ferro fundido, a técnica de refinação, e no finalzinho ele vai dizendo assim: no início do século XVII, a Europa contava com 108 universidades, enquanto no resto do mundo não havia uma só. Vejam, a propagação foi tão forte da Idade Média que no século XVII, 108 universidades ocupavam a Europa, enquanto que no resto do mundo não havia uma sequer. Esse alcance da universidade que hoje a gente tem com muita facilidade, graças a Deus, em vários locais, mas que difundida de uma forma diferente daquela que seria o ideal, a gente tem... Então, o início dessa busca pelo conhecimento mediante o cristianismo. A busca pelo conhecimento, ela não é uma busca vazia para somente o homem, para centralizar o homem. Ali havia uma busca pela fé. Começava-se então o entendimento de que há um Criador. Se o Criador fez todas essas coisas, então dentro de cada uma dessas coisas tem algo a ser estudado e aprofundado. E aí começa a se difundir essa busca pelo conhecimento. É necessário a busca pelo conhecimento. E aí é onde surgem as universidades. A igreja começa então a fundar as suas universidades. Tendo então esse início da Idade Média, eu queria começar então para falar com vocês sobre alguns pontos dessa época que são... E eu não quero aqui, de alguma forma, tentar fazer com que nós tenhamos armas para nos defender das acusações que sofremos. Eu quero somente propagar o conhecimento. Então, assim, isso daqui é para vocês aprenderem sobre a vossa história. Isso daqui é a nossa história, certo? É a história da Igreja Católica, é a história da humanidade. Então, diante daqueles pontos que são mais efusivos, digamos assim, eu separei alguns aqui para a gente aprofundar sobre como eles ocorreram, propriamente dito, para a gente não passar batido sobre alguns pontos importantes. E eu vou pontuar agora
dois momentos que são cruciais para essa Idade Média, casos de muita indagação e questionamento, e que a gente, quando conhece um pouquinho da verdade, de como ocorreu tudo, a gente começa a esclarecer as coisas. A Idade Média ela tem uma propagação de uma imagem obscura, uma época obscura, de qual a gente precisa ter receio. Se alguém for conversar com uma pessoa, um professor de história, e chegar para ele e dizer assim, não, eu sou católico, prezo muito pela minha fé e defendo ela com veemência, a primeira indagação provavelmente que ele vai fazer é sobre a Idade Média. Ele vai chegar, você sabia que isso acontecia? Você sabia da Inquisição? Você sabia das cruzadas? Você sabia desses fatos todos que a igreja fazia com que o povo padecesse, feria as pessoas? Então, esses dois pontos, eu meio que centralizei essa formação neles dois, para a gente ter um conhecimento acerca da fé, um conhecimento acerca da época e uma noção de luz, já que falam que é a época das trevas. Então, que nós tenhamos apenas um flash, que consiga captar o momento e dizer, não, calma, agora eu consigo identificar cada aspecto daquela situação em particular. Então, sobre a Inquisição, eu vou começar por ela. A Inquisição, ela inicia não pela igreja, tá? A Inquisição que a gente conhece, ela não se inicia com a igreja, ela se inicia com os reis. Os reis começam a executar a Inquisição. E essa execução da Inquisição, para quem não sabe, a Inquisição, ela era, como o povo todo se difundiu com esse cristianismo, mas vinha também dessa barbaridade, desses bárbaros, ficou um resquício ali profundo de uma certa superstição, um certo exagero nessa vivência da fé. E nesse exagero, a população começava, então, a condenar quem era contrário ao cristianismo. Então, eles condenavam de uma certa forma que eles exigiam uma punição àqueles que eram hereges. Hereges, a gente tem uma definição para herege, que é quem vive uma parte da fé de forma diferente. Apostasia é aquele que nega toda a fé. Muito obrigado. Aí na Bíblia diz que a quem deres um copo de água, vai garantir o reino dos céus, então deixa eu abençoar. Então, vejam, a cultura cristã está propagada, o povo vindo de uma cultura bárbara, eles então recebem aquela cultura cristã, e diante dessa cultura cristã, eles acham com tanta preciosidade aquilo ali, que eles começam a acreditar que a defesa dessa fé, ela tem que ser de forma radical, de forma ao ponto de condenar aqueles que não viverem retamente a fé. Começa-se assim, então, esse ar de inquisição. O povo exigindo uma punição àqueles que não seguem a fé corretamente. Os reis começam, então, a ter uma decisão de vamos dar uma resposta ao povo. E começa-se, então, a esse ar de inquisição. O ar de inquisição que eu falo é julgar os hereges para avaliar se essa heresia cabe uma punição mediante essa heresia. Claramente é isso. Então eles vão avaliar a situação, vão perceber aqueles que precisam. Um dos marcos que eu anotei aqui que ocorre a queima dos hereges em Orleans, em 1022, com o rei Roberto II, onde ele começa nessa propagação os fiéis leigos, digamos assim, exigindo da igreja, das lideranças, uma posição. Os reinados começaram então com essas reações diante das heresias. E aí, mais à frente, no século XIII, a igreja invoca esse julgamento para si. Então, a Inquisição, que começa primeiro com os povos, os reis começam a tomar essas atitudes, e que são repreendidos muitas vezes. A gente tem declarações de um papa repreender o rei da Dinamarca, se eu não me engano, justamente por conta dele ter condenado uma pessoa por pura pressão popular. Chega-se até um momento de que um religioso diz que estão queimando cristãos por serem cristãos, então estão fazendo um mártir, Estão fazendo um mártir naquelas acusações de heresia. Ou seja, o povo não tem um conhecimento capaz de condenar e julgar, eles tomam para si essa autoridade de julgamento, e nessa autoridade eles cometem erros. Os erros são cometidos. E aí a igreja diz assim, não, nós vamos tomar posse disso e vamos começar a organizar isso. A decisão da igreja, então, diante da Inquisição, nesse século XIII,
é também uma resposta a uma heresia da época, uma heresia chamada heresia cátara, que essa heresia ela é muito forte e até quem for procurar saber, por exemplo, a história do terço, vai chegar nos dominicanos. Chegando nos dominicanos vai ver a vivência de São Domingos nessa situação, onde ele está vivendo a heresia dos cátaros, e essa heresia era fortemente não contra o cristianismo somente, mas contra a humanidade em si. Para quem tem um conhecimento, sabe que essa heresia ela prezava ali por um maniqueísmo, que basicamente você divide em dois deuses, né? Tem o Deus bom e o Deus ruim. O Deus ruim foi aquele que criou a matéria no Antigo Testamento e criou todas as coisas que são materiais. E o Deus bom é aquele do Novo Testamento, onde o espiritual é o que vale. Então eles chegavam até a realmente matar crianças, a mulheres grávidas, eles condenarem à morte, porque justamente estavam carregando a matéria dentro de si. Então assim, não é uma luta contra a nossa fé, não, era uma luta contra, propriamente dita, a humanidade. Diante dessa heresia, a igreja toma essa decisão, então, da Inquisição no século XIII. A Inquisição, ela tem, então, o poder ali de que o Papa Gregório IX, ele toma a decisão de colocar como responsabilidade para os dominicanos e para os franciscanos, com mais força para os dominicanos tomarem conta dessa questão da Inquisição. Como é que ela ocorria? A Inquisição era, eles iam até o lugar que estavam sofrendo denúncias de heresias, aquele lugar está sofrendo denúncias de heresias, então a gente vai lá avaliar. Eles convidavam as pessoas para uma palestra, uma formação acerca da fé, sobre o arrependimento, sobre a possibilidade de retornar, de que não, do caminho errado que eles estavam seguindo. Um ato realmente de evangelização. Então, olha, veja. E lembrando, né, tudo isso que a gente está falando aqui é para os católicos. Era para quem acreditava. Se os judeus chegassem e dissessem, não, mas eu não acredito nisso, você não é da nossa fé. Então, não tem o que se julgar de um que não seja cristão. O julgamento era dado dessa forma. Havia, então, a palestra, a pregação, a formação ali sobre o arrependimento, a possibilidade de arrependimento, o retorno e a explicação sobre a verdadeira fé. Após essa explicação, tinha-se, então, o momento de arrependimento. É como se fosse uma confissão de hoje em dia, né? Só que, por exemplo, acontece muito quando se aproxima a Semana Santa, né, a gente viveu algumas experiências, e muitos vivem, de ter uma celebração penitencial, onde o padre dá uma formação sobre penitência e depois tem as confissões para quem quiser ser atendido. Pronto, muito próximo a isso. Tinha a formação sobre a penitência, o arrependimento, a necessidade de retornar e viver a vida retamente, e depois a chance de se arrepender, de retornar. Se o pecado, se a heresia não fosse pública, fosse uma heresia privada, a Inquisição ocorreria de forma privada também. Como os cátaros estavam adentrando todos os lugares, muitas vezes eram heresias coletivas, digamos assim, eram em grupos que aconteciam. Então a igreja fazia essa palestra publicamente. Após esse momento de arrependimento ou não, tendo arrependimento, aquela penitência que a gente conhece hoje. As penitências ocorriam naturalmente. Não, uma caminhada penitencial, você vai rezar isso, você vai fazer aquilo, você vai ter um ato para reparar esse pecado cometido. Caso não houvesse o arrependimento, aí sim, haveriam então 3 possibilidades de consequência. Nessas 3 possibilidades de consequência, isso, depois de todo o processo, chegar ao final sem o arrependimento para se confessar, eles tinham 3 possibilidades. Uma prisão temporária ou perpétua, uma detenção em uma cela, que era uma pena duríssima para a época, ou a terceira e última, que seria talvez a mais penosa, digamos assim, a entrega ao braço secular. Porque, veja, até então, o braço secular, ou seja, as lideranças políticas da época, eram quem tomavam as decisões sobre a Inquisição, a punição sobre a Inquisição, sobre quem estava praticando as heresias. Eles tomavam a decisão. A igreja toma para si e dá, então, a oportunidade. Pessoal, aqui é o caminho correto. A verdade é essa. E a igreja professa essa fé. Você está acreditando nisso, mas você está indo contrário à fé. E você se diz cristão. Você se diz cristão, mas está indo contrário à nossa fé. Por exemplo, um cristão que estivesse tendencioso a acreditar nas heresias dos cátaros. Ele estava ali, então, como cristão e, muito provavelmente, estava contaminando aqueles que estavam ao seu redor. Como cristão, eu sou acolhido, mas dentro daquele grupo cristão, eu começo a propagar heresias.
Então, eu começo a germinar então ali males para a igreja como um todo. Esse ensinamento era repassado, eles iam até lá e realizavam essa inquisição. Diante dessa situação, muitos eram condenados, muitos que eu digo, mas eu estou errado, né? Porque, por exemplo, tem um dos inquisidores, que é um dos mais famosos, Bernardo Gui, ele fez cerca de 900 inquisições. Das 900 inquisições, 43 caíram nessa da entrega ao braço secular. No caso, as outras duas, a penitência ou era dada com arrependimento, ou era dada de forma entre a igreja e o fiel. As outras 43 de 900 é que realmente foram dadas ao braço secular. E realmente, dado ao braço secular, aí não tinha muito controle da igreja. Muito não, né? Não tinha controle algum da igreja. Então, passava-se, então, a autoridade, e essa autoridade realmente era muito pesada. Veja, se antes da igreja tomar sobre si, eles já queimavam as pessoas, já maltratavam elas, mesmo assim, permanecendo, para não manter aquela heresia sendo propagada, eles eram arduamente punidos. Isso a gente tenta explicar de uma forma para dar o contexto da época. Porque se a gente for pensar com o nosso olhar de hoje, a gente não vai conceber isso. Porque hoje a gente tem o respeito religioso, hoje a gente pede o ecumenismo, né? A igreja pede a gente e temos o respeito religioso, temos aquela tolerância ali religiosa para com nossos irmãos, ele tem a fé dele, eu tenho a minha, eu vou professar a minha fé aqui, não vou parar de professar a minha fé por conta dele, mas também não vou condená-lo porque ele não professa a minha fé, e vou vivendo nessa forma respeitosa, né? Ecumênica, como se diz. Mas na época não se tinha isso. A minha fé, ela tem que ser defendida a todo custo. Então, esse ato da Inquisição, ela se dá prontamente como um ato de defesa da fé. Essa é a busca final. A busca final é da salvação. A busca final é esse cuidado. Mas, obviamente, em todos esses aspectos que eu vou passar aqui, haviam deturpações. Seres humanos, poder em suas mãos, eles faziam deturpações. Haviam injustiças, haviam erros, haviam coisas a serem corrigidas. Mas, na maioria das vezes, e na centralidade daquilo que era a busca da igreja, não era para haver. Então, a igreja tinha esse cuidado com a fé cristã da época. Dito isso, a gente passa, então, para as cruzadas. Isso são resumos, tá? Quem quiser aprofundar é próprio que aprofunde. Mas, nas cruzadas, nós temos uma situação também próxima a isso, do cuidado da igreja com a fé. O que foram as cruzadas? Vamos lá. Retornando um pouquinho, antes de propriamente chegar nas cruzadas, nós temos uma divisão ali entre os cristãos e o islamismo, certo? Até hoje, né, quem é claro aos nossos olhos, tem essa diferença do islamismo e do cristianismo. O islamismo, para propagar a sua fé, ele não tem essa propagação evangélica, apostólica que nós temos. Eles têm uma propagação militar. Então, eles propagam a sua fé, mas, caso você não aceite, existe uma punição severa para você que não aceitar. Nessa busca do islamismo, eles começam a invadir várias terras e conseguir alcançar e povoar vários lugares. Eu anotei aqui uma sequenciazinha que diz o seguinte: eles invadiram Damasco em 635, Antioquia 636, Jerusalém 637, Assíria também 637, Armênia, Egito, Líbia, Tunísia, Argélia, Marrocos, e anexaram em 711 Portugal à Espanha. Tudo isso é o islamismo tomando conta, de uma forma que são os árabes, né? Eles vão tomando conta e vão se expandindo cada vez mais, de forma militar e cada vez mais ganhando terra, ganhando espaço e propagando a sua fé de uma forma rústica ali, né? De forma pesada. Nesses avanços tem um ponto que acontece que começa então a atingir a igreja. Veja, eles já tomaram Jerusalém, mas quando eles tomam, os árabes, eles não impedem a igreja de cultivar lá os seus lugares santos. Eles continuam permitindo. As pessoas conseguem fazer a sua caminhada até lá. Eles vivem a fé em Jerusalém tranquilamente. Os cristãos, eles conseguem viver as experiências da fé.
Em 846, eles saqueiam Roma, e aí daí que, a quem for lá em Roma, né, os grandes amigos que viajaram aí bastante mundo, ainda tem muralhas, que é muralhas leoninas que chamam, que é justamente essas muralhas foram criadas após esses saques que aconteceram lá, para tentar proteger aquele povo, proteger a cidade de Roma, no caso. E aí chegam então os turcos. Os turcos, eles são alcançados por essa fé, e nesse alcance da fé dos turcos, eles começam a tomar uma proporção diferente para o islamismo. Eles não agora tomam os lugares somente pelo território, para ganhar espaço, não. Eles tomam os lugares, e nos lugares que eles tomam, eles dominam e impedem de cultivarem fés que sejam diferentes da deles. Veja, a fé é a mesma, ainda é o Islã, mas agora é um outro povo. Os árabes permitiam a vivência da fé do povo cristão, de todos aqueles. Agora os turcos não mais. Eles começam a tomar até mesmo as terras que os árabes tinham tomado. O islamismo já estava ali, mas eles vão lá e tomam o lugar. E é numa dessas que eles tomam Jerusalém. Tomam Jerusalém do próprio povo islã que estava lá, mas agora do povo árabe passa para o povo turco. Aí estávamos no Império Bizantino, no século XI. E temos essa surpresa, então, com a entrada dos turcos, com o Islã, tomando Jerusalém dos próprios árabes. E aí, desde 1054, já havia uma divisão. Não tinha mais aquela união entre Roma e Constantinopla. Então, havia já a divisão, e tinha o imperador ali, e o Papa. Nessa divisão, e com essa tomada de Jerusalém, eles começam a punir, evitar que os cristãos vivam a sua fé, visitar os lugares sagrados. Eles começam a profanar as basílicas, e essa informação vai se propagando. Tem algo acontecendo em Jerusalém, profanação das nossas basílicas, a nossa fé está deixando de ser cultivada, as pessoas não podem ter mais acesso a Jerusalém, quem se coloca em peregrinação a Jerusalém é impedido e até morto mesmo por querer viver a sua fé. Então veja, a chegada dos turcos em Jerusalém começa a propagar uma preocupação que toma conta da Europa como um todo. E aí, nesse ponto, nós temos o início das cruzadas. Por quê? O imperador bizantino pede socorro ao Papa. E aí, em 1090, ele envia essa carta para o Papa, e em 1095 surge então o Concílio de Clermont, onde o Papa Urbano II ele convida a Igreja a viver as cruzadas. O que são as cruzadas? Cruzadas é, assim, pela palavra, pegando a palavra e tomando o significado dela, é literalmente tomar a sua cruz e ir para a batalha. Tomar a sua cruz e ir para a batalha. O Papa, então, o Papa Urbano II convida todo o povo a ir para a batalha. Ir para a batalha literalmente. Não é mais uma batalha espiritual, não. É uma batalha física, onde defenderiam a fé, a vivência da fé. E aí onde se faz essa gama gigantesca da população, cerca de 600 mil pessoas, começam a se unir e se direcionar a Jerusalém para a defesa daquele seu povo, da defesa daquela sua área. Isso acontece em 8 cruzadas. A primeira, essa solicitada pelo Papa, ela ocorre de forma genuína, como era esperado. Aí vamos ver alguns questionamentos sobre se tinha uma prescrição do Papa para indulgências. E havia mesmo, né? Havia mesmo. Para quem for para as cruzadas, haverá indulgência. Só que para quem é católico, indulgência só é válida se você tiver confessado, certo? Comungado, rezado pelo Papa. A indulgência ela tem um critério para chegar nela. Porque qualquer um que for pesquisar num site seguro vai receber essa informação, né? Ele propagava indulgência, assim como o Papa Francisco propagou indulgência para quem cruzar sua porta da misericórdia, certo? Então, assim, o convite do Papa para viver as cruzadas e garantir essa indulgência dele é um cuidado para dizer, olha, o seu sacrifício não será em vão. A sua luta pela fé, ela é válida. O que ligares na terra será ligado no céu, o que desligares na terra será desligado no céu. Esse poder que o Papa toma sobre si não é um poder meramente de persuasão para o povo, porque o povo em si ele já estava cristianizado, digamos assim. Então essa disposição em ir para a luta, e é interessante porque na 7ª cruzada, o próprio rei ele acaba sendo preso,
é pago para que ele saia da prisão, e ele sai, e quando ele volta para a sua terra, ele decide fazer a 8ª cruzada. E nessa 8ª cruzada ele morre. Ele adoece e morre. Então veja, não era aquela ideia que a gente tem de que as lideranças colocavam seu povo em situação vulnerável. Não, as lideranças tomavam sobre si aquilo que o povo vivia. O povo vivia a fé cristã. E essa disposição da fé cristã fazia com que eles tivessem a disposição para ir para a batalha. Então, a Inquisição, as cruzadas, ela ocorre justamente nesse aspecto, onde o convite para o povo ir lutar e defender a igreja, e defender a sua fé. Porque, vejam, é aquilo que eu comentei no início. Para a gente é um pouco difícil de interpretar isso e pensar, não, Eduardo, mas a nossa igreja, ela propaga a paz, e a gente tem que, não pode ser uma luta armada, não pode acontecer isso. Mas se o inimigo está vindo, o inimigo está vindo de uma forma, e que você não tem como defender, o Daniel Hopes, ele vai contar um trechozinho só, de que um dos soldados chegaram para um bispo, e o soldado era casamento assim, adultério, estava em adultério, e dizia assim, me dê a absolvição ou eu lhe mato aqui agora, eu corto seu pescoço. E o bispo inclinar a cabeça e dizer, corte. E aí o soldado, olhando esse ato do bispo, diz assim, não vou cortar, porque eu sei que se eu cortar, você garante o céu. Veja, os dois âmbitos tinham conhecimento total da fé. Então assim, eles tinham conhecimento, e a batalha deles não era unicamente pelo espaço. A batalha da parte cristã, isso é muito importante da gente dividir. Esse ato de propagação da fé do Islã e esse ato das cruzadas, eles são totalmente diferentes. O islamismo ele é propagado dessa forma como uma busca militar mesmo por espaços, para ganhar espaço. Não é o ir pelo mundo inteiro e pregar o evangelho a todas as criaturas. Não é isso. A busca deles é por poder, essa dominação de espaço. Enquanto que os cristãos aqui nas cruzadas, a busca dele é uma defesa da fé, da vivência da fé. Porque veja, até então, os árabes, eles tomam o lugar de Jerusalém, mas eles permitem a vivência da fé. E essa mudança se dá justamente com esse empecilho dessa vivência da fé cristã. E aí a vivência das cruzadas, eu estou reforçando muito esses dois pontos das cruzadas e da Inquisição, porque, óbvio, quem já teve alguma oportunidade já viu, são os pontos mais criticados, os mais apontados. Mas durante toda a Idade Média, o que é que a gente vai enxergar? A gente vai enxergar um povo disposto a viver a centralidade de Cristo na sua vida. Essa busca da centralidade de Cristo, de Deus na sua vida, vai fazer com que ocorra essa difusão da busca intelectual da fé. E aí nós vamos ter grandes santos para isso. E nessa busca intelectual da fé, nós temos o crescimento civil da terra. Há um grande crescimento civil da terra. Essas construções, a gente tem aí as belezas das catedrais góticas, aquilo tudo que é modificado até na arquitetura. Aí, os casal ali que europeu se olha, assim, e se recorda das visitas. Mas veja, até hoje, quando a gente vai, a gente fica maravilhado com aquilo. Quando vocês vão. Quando eu for, vou ficar maravilhado. Mas até hoje, a gente consegue ser alcançado por aquilo que foi feito em um período que hoje a gente não faz mais. Vai para algum arquiteto e pede, faz uma construção gótica aqui. Ele vai se assustar e vai até ficar incomodado com isso. Só para reforçar essa noção de transcendência da sociedade medieval com a catedral gótica, a gente pensar que a pessoa que começou a construir sabia que não ia dar conta, exato. A catedral de Milão, ela demorou 400 anos. Diga aí. Mas o espírito daquela sociedade não impediu daquela catedral se levantar e existir até hoje. Exatamente. E assim, é uma coisa que a gente vê no caminho também dessas cruzadas, da Inquisição. As cruzadas, se não me engano, vai até 1270. Começa ali em 1090, 1095, com o concílio propriamente dito, e vai até 1270. Então, ou seja, são quase 200 anos do mesmo espírito cristão mantendo aquilo ali. Da mesma forma, as estruturas da arquitetura, da arte, da música, não era uma coisa que é muito comum a gente enxergar a Idade Média e as pessoas pegarem uma parcela dela e dizer isso daqui foi a Idade Média. Esse ano aqui é a Idade Média. São 1000 anos. 1000 anos. E nesse espaço de 1000 anos, a gente vê uma coerência da busca da igreja.
A igreja continua buscando. Os bárbaros invadiram os lugares. Vamos buscar o cristianismo neles, colocar o cristianismo neles para ter uma civilização. E essa importância, quem for pegar um livro que trata sobre essa civilização ocidental, a gente vai ver a importância dessa busca da igreja em tornar aqueles bárbaros civis. A busca da igreja, então, durante toda a Idade Média, nesse árduo tempo, onde muitos aqui, até anotei algumas outras citações, por exemplo, Legoff, ela diz o seguinte: somos frequentemente medievais quando nos vangloriamos de sermos modernos. E frequentemente não passamos de apreciadores da Idade Média, quando cremos nos enraizar no tempo das catedrais, dos cavaleiros, dos trovadores e dos comerciantes. Os códigos e os valores desse longínquo passado próximo são bem mais estranhos a nós do que habitualmente pensamos, mas lhe devemos bem mais do que queremos admitir. Nós lhe projetamos sobre a Idade Média as nossas sombras, sem lhe ver as luzes. Ou seja, aquilo que a gente tem hoje como caos, como desordem, porque vamos trazer uma reflexão, se é tão criticada assim a Idade Média, vamos então trazer as revoluções que a gente viveu, século XIX, século XX, ali Revolução Francesa, Revolução Mexicana, Revolução Espanhola, Primeira e Segunda Guerra Mundial, e a Idade Média é um caos. E esse período aqui, fica à vontade. A Revolução Francesa matou em 1 ano, porque a Inquisição Espanhola matou em 600. Aí a gente pega com as nossas mãos ensanguentadas de modernistas, né, dos modernistas, para apontar um período de uma luta onde até as buscas que eram feitas nesses pormenores que aconteceram, nessas situações que fugiram do controle, né, e os homens acabaram errando várias vezes na Idade Média, mas a busca central daquilo ali não era um poder próprio, entende? A Primeira Guerra Mundial, a Segunda Guerra Mundial, comparados com as cruzadas, onde nas cruzadas vários reinados se uniam para defender a fé cristã. Eles não estavam querendo território a mais, eles não estavam querendo ali soldados para si. O intuito principal, o convite do Papa era: vamos até lá para proteger os nossos e proteger ali nas redondezas, para impedir que eles avancem cada vez mais. Então veja, a Idade Média fica à vontade. Uma coisa que eu vi no Padre Paulo sobre a Inquisição é que a gente não pode cometer o erro de querer olhar o nosso direito de hoje como o direito da época era muito mais rigoroso. Exatamente. E muita gente, inclusive, preferia pedir assim: não, eu quero ser julgado pela Inquisição, alguns ladrões, alguns... Não, com certeza, com certeza. Às vezes eu prefiro ser julgado pela Igreja Católica. Exatamente. Porque também se fosse para o tribunal do secular, né? Não, secular ia ser bom. Exatamente, porque assim, a perspectiva que o povo começou a ter é o quê? Eu sei que eu estou pecando, eu sei que eu estou errando, mas, por exemplo, o pecado aí do roubo, do assassinato, aqueles que cometiam fora da igreja, né? Eles estavam ali praticando a maldade mesmo, a maldade, não era um erro, não era nada, não, eles praticavam a maldade. Quando eles se davam conta de que eu conheço aquela cultura cristã que é julgada na Inquisição, eu quero ser julgado por ela. Porque eu sei como vai ser a tratativa, eu sei o que eles vão me fazer, eu sei o que eles vão pedir de mim. Então, muitos buscavam, de uma certa forma, entender, enxergar, e aí é o ponto de comparação que a gente perde muitas vezes nessas discussões sobre Inquisição, cruzadas, é que o povo da época conseguia enxergar a necessidade do cristianismo neles. E hoje a gente enxerga, a gente não, né? Alguns enxergam, né, a deficiência que o cristianismo causava naquela época. E o professor Edilson Cruz, nesse livrinho aqui, uma bênção de Deus também, que ele logo no início aqui, ele já vai dar a explicação do porquê que hoje se prega dessa forma. Porque a gente é buscado um materialismo de uma certa forma, e toda vida a luta pelo jeito só se repete, né? Que é aquela história de que quem está no poder, aquele poder tem vantagens, e esse poder que tem vantagens, ele oprime, é a famosinha palavra, né? Causa uma opressão naqueles que estão abaixo. E nessa busca de quem está no poder oprime, quem estava no poder durante a Idade Média? Era a Igreja Católica.
Então, muito provavelmente, ali foi um tempo obscuro de julgamentos errôneos e tal. Na verdade, esse apelido das trevas veio dos iluministas. Exatamente. Mas não tem nada a ver. Exatamente. Porque é justamente para eles darem a ideia de que... Eles são a idade das... Exatamente. Não trouxe nada. Não iluminou ninguém até agora. Eu acho que deveria ser inverso. Pronto, o Edmilson Cruz faz justamente isso. Ele diz o iluminismo tentando trazer o foco todinho para o seu nome, né? Iluministas, aqueles que vêm para dar uma clareza, eles obscurecem ao ponto de trazer um termo novo e propagar esse termo. E aí é onde a gente cai no questionamento mais forte, assim, né? De que a igreja, aquela que iniciou a fundação das faculdades, hoje as faculdades são as primeiras a irem contra a igreja. Então, nessa busca de evangelização, pode falar, fica à vontade. Não, fica à vontade. Quando a gente vê realmente que é apagada a história da igreja. Inclusive, quando a gente foi lá no Coliseu, né, não tem absolutamente nada sobre os mártires que morreram lá. A gente ficou muito triste, porque a gente esperava que tivesse tipo, um monumento. Aqui morreram tantos cristãos, não tem nada. Nada. Não se fala nada sobre isso, é só as ruínas. Mas porque o Estado é quem... É quem toma conta, né? A igreja toma conta também. Deve ter uma aula só de partilha desse casal. Sim, Rafael, depois tu... Pronto, graças a Deus. Então, pessoal, a Idade Média, assim, em resumo, e passando assim por muitos pontos que a gente podia aprofundar, né? A gente podia fazer só um sobre cruzadas, só um sobre Inquisição, só um sobre as faculdades, as universidades que foram fundadas, só um sobre as artes, a arquitetura, só sobre a música, só sobre os santos da época, que a gente consegue gastar horas em cada um desses pontos. Boa ideia. A sequência, a playlist vai ser essa. Vai ser uma por ano. Pronto, tá certo. Mas acho que esse parte a câmera não conseguiu pegar não, mas graças a Deus não ficou registrado. Vai estar registrado no celular também para garantir ali. Mas enfim, a gente podia aprofundar em cada um desses pontos e ver realmente assim os erros dos homens dentro ali, que a gente não pode também ser hipócrita e dizer assim, não pessoal, aí foi tudo certo, só deu acerto aqui, não. Houveram realmente erros, porque o homem quando toma o poder sobre si, ele realmente acaba se perdendo naquilo. A gente vê, pronto, por exemplo, quando dizem assim que queimaram mulheres, tem papas questionando reis porque eles estão fazendo isso, né? Não, porque o povo está dizendo que elas são bruxas. Não, mas vocês não têm autonomia para avaliar isso. Essa busca, então, de centralizar na igreja todos os atos da época é sempre uma busca desleal, né? Porque tenta, de alguma forma, vindo de longe, né? Estamos aqui 1000 anos depois, apontando para aquilo que a gente acha, para aquilo que a gente quer que o povo ache hoje aqui. É o seguinte, fica à vontade. Os reinados acabaram. Isso. A igreja está... Exatamente. Isso tem alguma coisinha diferente, né? Vamos repetir sobre isso. Então, pessoal, de forma resumida assim, nós temos ali, para vocês guardarem na mente aí, nós temos ali o início, essa realidade dos bárbaros tomando conta do espaço. A igreja vai e faz essa evangelização, essa civilização do povo, vamos dizer assim, civilização, porque eles trazem de volta aquele povo através do cristianismo, e aí se forma a cristandade, que a gente chama, que aí podia ser outro vídeo só de 1 hora sobre a cristandade, mas pode falar. A cristandade, que é justamente essa época que é uma época assim, belíssima de se estudar, é muito, muito bela de se estudar. Dentro dessa cristandade começam a surgir esses aspectos que a gente viu das universidades, os aspectos dos sábios que buscam então o conhecimento da fé, nessa busca que onde o Papa São João Paulo II vai falar muito bem, né, a razão e a fé ali buscando essa completude da espiritualidade. E dentro dessa cristandade, conforme vai caminhando, tem os exageros, onde a população, tomando sobre si o cristianismo, acredita que tem que veemente pular e lutar contra cada uma das heresias, tomando o julgamento, tomando a autoridade sobre si. A igreja puxa essa autoridade e tenta organizar as coisas.
temos o avanço do islamismo pelo povoado. Tem até um vídeo muito interessante americano, que ele mostra a propagação do islamismo e depois a luta das cruzadas. E é interessante porque ele sai propagando a terra, o território todinho, e quando ele vai para as cruzadas, mostra assim os 8 pinos, né, das 8 cruzadas. Pum, pum, assim, uma coisa mínima diante daquilo que o islamismo fez com o mundo. E as cruzadas, nós temos aí a Inquisição, nós vivemos uma espécie de um tempo onde ele é muito criticado, porque a igreja estava, realmente, como eu disse no início, né, teve um momento em que ela estava o tempo todo ali na autoridade. Para vocês terem uma ideia, o imperador, se ele não passasse por uma coroação, segundo o líder religioso, o Papa, no caso, o bispo, se ele não passasse por essa coroação, se ele não recebesse essa coroa, o povo não o aceitava como imperador. Ele precisava passar pela igreja. Se a igreja aprovasse, aí sim a gente aceitava. Então essa autoridade da igreja era consolidada pela população, não era uma imposição da igreja, dizendo, olha, vocês seguem aqui a risca o que a gente está dizendo. Não, a população criou esse vínculo tamanho com a igreja, que ela começava a avaliar cada um dos aspectos civis, segundo a igreja católica. E aí a gente chega, eu vou só concluir dizendo aqui o que o professor Edilson Cruz, ele diz só como é que finaliza. Aqui, apesar de grande discussão sobre o fim da Idade Média, podemos estabelecer que seu processo terminal foi inaugurado quando o rei francês Filipe o Belo sequestrou, entre aspas, o Papa Clemente V e o transferiu de Roma para Avignon, no sul da França, dando assim início ao período chamado Cativeiro de Avignon. É nesse momento, eu não sei se estou pronunciando correto, desculpe os europeus, é isso mesmo? Graças a Deus. É nesse momento que o poder político superou o poder religioso, o que representava uma decadência para a estabilidade da Idade Média. Contudo, não resta dúvida de que a Idade Média teve início com a queda do Império Romano no Ocidente, a queda do Império Romano com os bárbaros ali. Então, nós temos aqui o poder político superando o poder religioso, que aí é a decadência, onde o professor Felipe Aquino decide ali como a decadência da Idade Média, e nós chegamos, tem algumas divergências, o próprio professor Edilson Cruz vai dizer que alguns consideram como a Idade Média indo ali chegam até a botar a queda de Constantinopla. Ele fala até do descobrimento do Brasil, é o final da Idade Média. Então tem umas divergências assim sobre o final, mas ela em si, ela ocorre de uma forma que sem ela, eu não vou dizer, né? Porque a gente não vive de si, certo? A Igreja Católica vive do que aconteceu, né? O que foi que aconteceu? Não, uma virgem recebeu um anúncio do anjo e a gente crê que a virgem é virgem e pronto. Não tem esse, e se fosse outra mulher? Meu irmão, o que está é isso que aconteceu e pronto. E o que aconteceu na Idade Média foi que a Igreja salvou a humanidade. Ponto. Não tem o que conversar. Se você pega a Idade Média e tira, pronto. Quem quiser criticar, pegue lá e tire a igreja daquela situação. A igreja se omite. A igreja decide que não vai tentar evangelizar os bárbaros. Quem construir mosteiro, fique dentro do seu mosteiro e não saia de jeito nenhum para evangelizar ninguém. A gente não teria aquilo que temos hoje. Não teríamos, certamente. É ao ponto de que chegava esse cultivo da Idade Média, que os camponeses, os homens, como hoje, né, são suscitadas vocações, mas era tão contagioso esse cristianismo profundo que o número de pessoas que adentravam nos mosteiros, né, na vida religiosa, foi ensurdecedor, assim, foi uma coisa magnífica. Então, para concluir essa breve reflexão sobre a Idade Média, a gente precisa muito ainda aprofundar sobre toda a história da igreja. Muito, muito, muito. Porque se a gente aprofundar sobre a história da igreja, a gente nunca vai abandoná-la. Porque se a igreja não abandonou o povo naquela situação, não tem um motivo sólido para a gente abandonar a igreja. Amém? Amém. Deus abençoe vocês.